Um prisma é uma figura que possui uma base inferior e uma base superior iguais e uma determinada altura. Esse primeiro prisma que a gente vê aqui é um prisma oblíquo, ou seja, a aresta lateral vai formar com a base um ângulo diferente de 90. Em compensação, a altura, que é o segmento que sai de uma base e vem até a outra, determina ali ângulo de 90. Agora, o que a gente precisa saber? A gente vai tratar de prismas retos. Nos prismas retos, a altura coincide com a aresta lateral, e a gente vai pegar e vai observar o seguinte, o ângulo ali, pessoal, é o ângulo de 90, ok? Vamos trabalhar com prismas retos. Dá uma olhada no seguinte, um prisma pode ser triangular, quadrangular, hexagonal. Quem é que dá nome para o prisma? Quem dá nome para o prisma é a base do prisma, ok? Prisma com base triangular é prisma triangular, e assim sucessivamente. A gente deve observar o seguinte, o que é que a gente precisa falar? Precisamos falar a respeito da área lateral de um prisma. Pessoal, área lateral é a soma de todas as faces laterais. A área lateral é igual a perímetro da base vezes altura. Ok? Perímetro da base vezes altura. Note que as faces laterais são todas retângulos. E a área de um retângulo é o quê? Base, que no caso é L, vezes altura, que é H. Ok? Base, que no caso é L, vezes altura, que é H. Prisma quadrangular. Área lateral é o quê? 4 vezes a área da face. A área da face é lado vezes altura. Então, a gente vai pegar e vai dizer o seguinte, que a área lateral é 4 vezes L, perímetro da base, vezes altura, ok? Em seguida, se nós levarmos isso em consideração, eu vou pegar e vou te falar ainda a respeito da área total. Pensa no seguinte, imagina que nós temos um prisma. Um prisma é formado pela base superior e pela base inferior, é formado ainda pelas faces laterais, ok? Conforme a gente pode ver na figura. Então, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Não podemos esquecer o volume. Como é que se determina o volume de um prisma? Volume de um prisma é área da base vezes altura, ok? Volume é a relação entre a área e a altura de água, por exemplo, que exista dentro dessa figura. Então, volume, área da base vezes altura. Falando de volume, a gente deve prestar atenção numa coisa, que é o princípio de Cavalieri, que diz o seguinte, dois sólidos com a mesma altura têm o mesmo volume se as secções planas de igual altura têm a mesma área. Então, observa o seguinte, no primeiro caso, a gente tem uma pilha completamente organizada e uma pilha completamente desorganizada. Como as duas possuem a mesma base e a mesma altura, a gente pode dizer que as duas têm o mesmo volume. Da mesma forma que na segunda figura, a gente tem o quê? Na segunda figura, a gente tem um prisma e um cilindro. Eles têm a mesma altura, mas não têm a mesma base. Então, eles não possuirão o mesmo volume, ok? Legal?